Você sabia que Malcolm e seu empresário foram para a Rússia negociar com o Zenit? No vídeo de hoje do canal do Nicola te conto se existe alguma mínima possibilidade de o Malcolm voltar para o Corinthians. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras, que decidiu fazer rodízio a partir do segundo semestre. Informação importante sobre a seca de gols no São Paulo. Já o Atlético Mineiro, que enfrenta o Flamengo na tarde desse domingo, já fez contato com o Renato Gaúcho. Para completar, te atualizo sobre Vasco, sobre o Santos, sobre Marrone, bem perto de virar jogador do Fluminense, além das últimas no mercado. Não sei antes de me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações e tudo mais, beleza? Puder deixar um likezinho maroto também ajuda bastante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que permite a você se dar bem todo dia. Nesse domingo, por exemplo, tem 3 jogos super legais. Galo e Flamengo, o empate paga R$ 3,45. Corinthians e Goiás, na Neoquímica Arena, se der empate, R$ 3,85. Já no Campeonato Argentino tem Barracas e Boca Juniors. O empate também vale R$ 3,85. Fechando a rodada do Brasileirão nessa segunda-feira, às 20 horas no Morumbi, tem São Paulo e Palmeiras. Em caso de mais um empate, R$ 3,10. Você não vai ficar fora dessa, né? Cheio de boas oportunidades para você apostar na Aposta Ganha. Vou deixar o link no comentário fixo. Você vai clicar lá, fazer seu cadastro no site e começar a apostar, beleza? Bora começar o vídeo com o giro de notícias, e a primeira informação é sobre o empate do jogo do Santos contra o Red Bull Bragantino, 2-2 na Vila Belmiro. Jogo bem interessante, com chances para os dois lados, muitas oportunidades criadas. Em determinada parte do jogo o Red Bull foi melhor, em outro o Santos foi quem mandou na partida. No final o 2-2 acabou sendo relativamente justo. Na outra partida da rodada, na Série A, nesse sábado, outro empate 0-0 entre Cuiabá e Ceará. Bora falar que o São Paulo vendeu antecipadamente para o confronto contra o Palmeiras na segunda-feira 24 mil ingressos, e a expectativa da diretoria é de casa cheia no Morumbi. Você, São Paulino, vai para o estádio? Bora falar também sobre Gonzalo Plata, atacante equatoriano que já foi especulado no Flamengo. Com a chegada do Cebolinha, o nome foi descartado. A curiosidade é que agora o Gonzalo Plata está na mira do Leeds United e ele chegaria para substituir o Rafinha, jogadores que já atuaram juntos, inclusive, nos tempos de Sporting. Rafinha da seleção brasileira é pretendido, entre outros, pelo Barcelona. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Avaí foi o time que mais recebeu pênaltis a seu favor no Campeonato Brasileiro. Essa você não sabia, né? O Avaí já teve 7 cobranças a seu favor, seguidos por São Paulo, Goiás e Atlético Paranaense com 4 pênaltis cada. Botafogo, Inter e Palmeiras vêm na sequência com 3 pênaltis para cada um. O Flamengo teve apenas um pênalti marcado, e aí a parte mais curiosa dessa história. Vivem dizendo que o Galo é super favorecido pela arbitragem até esse momento. Nenhum pênalti no Campeonato Brasileiro de 2022 a favor do Galo. Para fechar o giro de notícias, contar que Luan, meio atacante do Corinthians, completa 4 meses sem entrar em campo. A última vez que ele atuou foi em 19 de fevereiro, jogo do Campeonato Paulista, ainda com Fernando Lázaro como técnico. Desde que o Vitor Pereira chegou, ele nem sequer foi utilizado. As 3 partidas do Luan na temporada, todas anteriores à chegada do técnico português. Luan, que não marca gols há mais de um ano. E para fechar o giro de notícias, contar que Felipe, ex-jogador do Vasco, muito próximo do clube, hoje treinador, pediu demissão do Confiança. O time dele perdeu na Série C do Campeonato Brasileiro para o Campinense. Felipe entendeu que o ciclo estava encerrado, foi embora depois de 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, só 37% de aproveitamento dos pontos. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que até tem a ver com o Felipe. Vasco venceu Londrina por 1-0 nesse sábado, na estreia de Maurício Souza, resultado que impulsionou o Vasco para a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo não foi bom, o Vasco sofreu bastante. Teve no Thiago Rodrigues, um de seus principais destaques, o goleiro do Vasco, também foi salvo pela trave, mas entre as poucas oportunidades criadas, o Raniel, meio que aos trancos e barrancos, conseguiu decretar a vitória por 1-0. O resultado foi fundamental, e é legal contar que a construção da jogada já nasce de um estilo de jogo que o Maurício Souza vai tentar implementar, de muita troca de passes, sempre na verticalidade, buscando o gol.
Outro ponto importante, Andrei outra vez jogou demais. Volante revelado nas categorias de base, que já foi pretendido pelo Barcelona no início da temporada, tem se mostrado jogador para muito futuro. Certamente será vendido em breve para algum grande clube do futebol europeu. Não vou ficar surpreso se esse menino daqui a pouco aparecer também na seleção brasileira pós-Copa do Mundo. Para completar, vale lembrar que com o resultado e a vitória, o Vasco pulou para o segundo lugar. Nesse exato momento, 27 pontos conquistados, 4 atrás do Cruzeiro, que é o líder, e 7 de vantagem para o primeiro time fora do G4, que é o Sport. O Sport acabou empatando com o Náutico no Recife, tem 20 pontos, 7 atrás do Vasco. O quarto lugar é ocupado pelo Grêmio, que venceu na manhã do sábado e chegou a 21 pontos. Série B bastante equilibrada, mas com Cruzeiro e Vasco cada vez mais distante dos concorrentes. Bora falar agora sobre um rodízio que o Palmeiras vai ter de impor ou implantar a partir do segundo semestre. Verdão tinha 4 estrangeiros, só que nos últimos dias fechou com o uruguaio Merentiel e com o argentino Flaco Lopes. Dessa maneira pulou para 6 jogadores gringos. E a legislação no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil permite que os times levem somente 5 atletas não brasileiros para o banco de reservas ou para o time titular. Dessa maneira, com exceção da Libertadores, que não há restrição, o Abel Ferreira vai precisar fazer um rodízio entre seus atletas estrangeiros. Desses 6, somente 2 são titulares absolutos, Gustavo Gomes e Piquerez. O Atuesta não tem jogado com enorme frequência, assim como o Kusevich. Imagina-se que Merentiel e especialmente o Flaco Lopes tenham bastante destaque nesse time, embora o momento ofensivo do Palmeiras seja espetacular, com Gabriel Veron, com Dudu, com Rony, com Scarpa, com Veiga. Talvez não seja tão simples colocar esses caras, o uruguaio e o argentino, como titulares de forma fixa. O que o Abel pretende fazer para que todos possam jogar? Estabelecer um rodízio. Cada partida um dos gringos é poupado, é guardado, não é relacionado, para que todo mundo possa estar em campo. A exceção deve ser Gustavo Gomes, que é titular absoluto, que é capitão e detesta ficar fora. Ele não gosta de ficar fora nem sequer de treino. Esse cara deve ser o único a escapar do rodízio. Só mais uma coisa importante sobre o Palmeiras. Até por causa do limite de estrangeiros e como não pretende negociar qualquer um dos seus gringos, Palmeiras vai dar total prioridade nas contratações para atletas brasileiros. Verdão que ainda busca, por exemplo, um volante e um meio atacante. A intenção, a ideia, o plano é de trazer jogadores brasileiros, até para não aumentar essa lista de estrangeiros, complicando ainda mais esse rodízio. Bora falar agora sobre Malcom e o Corinthians. Deixa eu explicar direitinho essa história. Na sexta-noite, um conselheiro corintiano bastante influente me procurou para contar que Fernando Garcia havia embarcado com Malcom rumo à Rússia. A ideia era tentar rescindir ou deixar o contrato com o Zenit. Tudo porque o Zenit, assim como todos os outros clubes russos, foram proibidos de participar das competições europeias. Ou seja, o atual campeão russo, o Zenit, que venceu até com alguma facilidade, não vai poder jogar a Liga dos Campeões. E aí, essa pessoa me acrescentou que um dos planos do Malcom e do Fernando Garcia era tentar um acordo com o Zenit de rescisão ou de empréstimo para que ele pudesse ser atleta do Corinthians durante a temporada de 2022. O que eu fiz? Recebi a informação e fui checar com o Fernando Garcia. De fato, ele e o Malcom já embarcaram rumo à Rússia. Na segunda-feira, eles vão para São Petersburgo, onde vão se encontrar com os dirigentes do Zenit. De fato, o Zenit está fora das competições internacionais, vai ter de se dedicar apenas ao campeonato russo e às copas locais, Copa da Rússia, enfim, essas coisas. Mas, porém, contudo e todavia, segundo o Fernando Garcia, essa parte envolvendo Corinthians não existe. A frase dele é a seguinte, abre aspas, não tem nenhuma proposta do Corinthians, tudo mentira, fecha aspas. Fernando Garcia assegura que é inviável imaginar o Malcom jogando no futebol brasileiro, no Corinthians ou em qualquer outro clube daqui. E as cifras ajudam a justificar tamanha convicção. O Malcom havia sido comprado pelo Zenit, junto ao Barcelona, por 40 milhões de euros, que equivaliam na época a 172 milhões de reais. Absolutamente impossível qualquer movimento de compra. Rescisão, então, muito menos. Como é que o Zenit vai rescindir o contrato de alguém que custou tanto? Agora vem outra parte extremamente complexa. Malcom ganha no Zenit por temporada 7 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. Divide por 12 e chega-se ao valor de 3 milhões e 100 mil reais. O jogador mais bem pago desse atual elenco do Corinthians é o Paulinho, que ganha 1 milhão e 300 mil reais por mês. São quase 3 vezes mais o que o Malcom ganha na comparação com o Paulinho. Enfim, não há possibilidade de o Malcom deixar o Zenit para jogar no Corinthians.
não se descarta a chance de, eventualmente, com uma proposta bacana do futebol europeu, ele acabar se transferindo. Mas, para a Europa, é um outro movimento, muito menos diferente a economia, esse tipo de coisa. Pro Corinthians não vai rolar, tá bom? Prometo ficar de olho nas contratações, nas possibilidades, no mercado corintiano que busca melhorias para o seu elenco no segundo semestre. Bora falar agora sobre Marrone, que está muito próximo de virar jogador do Fluminense, e recebi a informação de que faltam detalhes burocráticos para que o Marrone seja anunciado como atleta do Flu por empréstimo de uma temporada. Marrone, que não conseguiu se adaptar no Midland da Dinamarca, havia sido comprado no ano passado por 4,5 milhões de euros, chegou como um dos destaques do time, esteve em campo só 11 vezes, nenhum gol, nenhuma assistência, muito mais reserva do que titular. O Midland e o Marrone se entenderam, imaginaram que o melhor caminho seria ele ser negociado. A ideia do time dinamarquês era vender o Marrone. O Fluminense alega não ter capacidade financeira para fazer uma aquisição de algo na casa dos 4,5 milhões de euros e buscava um substituto para o Luiz Henrique, que está se mudando para o Betis. O pessoal do Flu conseguiu convencer os dinamarqueses de que o Fluminense vai ser uma baita de uma vitrine, até porque o Fernando Diniz quer muito contar com o Marrone. Então, detalhes burocráticos devem ser resolvidos nas próximas horas para que o Marrone se torne reforço tricolor a partir de 18 de julho, quando reabre a janela de inscrições. Marrone, que foi revelado no Vasco da Gama, viveu bons momentos, acabou sendo negociado com o Atlético, também conseguiu jogar com alguma frequência sob o comando do Sampaoli e vem de uma fase nada animadora no futebol dinamarquês. Quero falar agora sobre Atlético Mineiro e Flamengo, o grande jogo da rodada, 2 dos 3 candidatos maiores ao título do Campeonato Brasileiro, o outro é o Palmeiras. Galo muito pressionado nesse domingo no Mineirão, com caça cheia, o estádio completamente lotado, vai ter a obrigação de vencer o rival. Se empatar ou perder, a situação vai ficar bem ruim para o Turco Mohamed. E aí quero acrescentar uma informação para vocês. Já houve um contato de um representante do Galo com o empresário do Renato Gaúcho, o Gauchinho. As partes vão negar, as partes vão assegurar que não existe qualquer tratativa, até porque o Turco Mohamed a segue no comando do Atlético. O que o Galo quis fazer? O Galo quis entender as condições do Renato Gaúcho. Não há a pretensão, a intenção, a ideia no Atlético de demitir o Turco Mohamed sem uma perspectiva de um substituto. Então, para evitar qualquer problema, caso o Atlético precise demitir o Turco e não ter uma carta na manga, já houve um primeiro contato. E aí, Renato, como é que tá? Tá bem? Tá, beleza. Gostaria de trabalhar no Galo? Quanto ele pediria de salário? Quais seriam as reivindicações dele? Esse primeiro contato foi feito. Não estou dizendo que há um acordo entre as partes. Só estou contando para vocês que houve uma sondagem, um primeiro contato, para que pudesse ser estreitada essa relação, para que o Atlético, caso tenha de demitir o Turco Mohamed, já tenha um caminho aberto. Se o Galo vencer, o Turco Mohamed segue para a partida contra o próprio Flamengo no meio de semana na Copa do Brasil. A partir dessa quarta-feira inicia-se para o Galo e para outros times uma sequência super importante de decisões na Copa do Brasil e na Libertadores da América / Sul-Americana. Tem times disputando a Sula, times disputando a Libertadores da América. Já o Flamengo, que acaba de fazer esse movimento de troca de treinador, tem no Dorival a esperança de dias melhores. Você tem palpite para Galo e Flamengo? Use espaço para comentários, quero saber a sua opinião sobre esse jogo. Para mim vai dar empate, 0-0 ou 1-1. Bora falar agora sobre o São Paulo e a seca de gols dos atacantes. A curiosidade é que o São Paulo tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 17 gols marcados, só atrás do Palmeiras com 23. Mas, apesar de ter um ataque bem produtivo, seus atacantes e meias não vivem boa fase, exceção ao Caleri. Caleri tem 9 dos 17 gols do São Paulo no Campeonato Nacional. Todos os outros estão numa seca danada. O Tricolor, por exemplo, não tem jogadores de meio e ataque marcando gols há mais de um mês. O último gol foi marcado pelo Nicão em 15 de maio, na vitória por 2-1 contra o Cuiabá, ou seja, já são 6 jogos sem gols de meias ou atacantes. Volante, zagueiro, tem ajudado o Caleri nessa missão de manter o São Paulo com um bom ataque. É legal contar que o Luciano não marca gols desde 8 de maio. Luciano, que já foi atacante, o artilheiro do São Paulo em outras temporadas. Éder marcou pela última vez na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Rigoni, super destaque do São Paulo em 2021, nem sequer balançou as redes no Campeonato Nacional versão 2022. O quanto o Rogério Ceni é o responsável pelo atual momento dos atacantes? Ou não tem nada a ver? A culpa é só dos jogadores. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Usem o espaço para comentários, deixem suas opiniões. Não se esqueçam também de deixar like, de se inscrever no canal. E, importante, tem live do Nicola nesse domingo. Vocês são convidados de honra, beleza? A gente se vê, abraço, tchau!